Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nobre Motorsport. E obviamente o assunto de hoje, como vocês já viram, a gente vai falar um pouquinho sobre o câmbio DSG de 7 marchas, né? O famoso DQ200, que é o câmbio que todo mundo já sabe que dá problema, da linha Volkswagen, da linha Audi, né? Querendo ou não, é o mesmo câmbio nas duas, tá? Não tem diferença, é exatamente o mesmo câmbio. A única diferença é que a Volkswagen coloca como DSG e a Audi como S-Tronic, né? Mas ambos são os mesmos câmbios, mesmos problemas já conhecidos, problemas de mecatrônica, dentre muitas outras coisas, né? E por que a Audi e a Volkswagen, né, são do mesmo grupo, são os mesmos donos, removeram, né, o câmbio de linha, né? Ele ficou por muitos anos ali em linha, sendo usado em Jetta, em Golf, em Audi A3 1.4, 1.8, dentre outros modelos até lá fora que utilizavam ainda esse câmbio. E foi removido, além do problema já conhecido de mecatrônica, que saía muito caro, né, desse carro, para arrumar, né? E era um problema recorrente, já vi casos de carro zero que deu problema com 5.000 km, com 6.000 km, né? Então carros bem pouco rodados e já apresentando problema, que por incrível que pareça não dá nem para acreditar, né? E carros que às vezes duraram muito, né? Não era algo específico, né? Não tinha como saber exatamente quando ia dar problema, né? Era tipo uma bomba relógio, pode explodir a qualquer hora e você nunca sabe. E até onde eu sei, eu posso estar errado, tá? Não tenho como saber tudo, mas eu não sei se existe alguma forma de arrumar esses câmbios, né? Esses problemas que eles dão frequentes, né, de alguma forma que seja uma solução, no caso uma solução permanente, né, uma solução que se arruma e nunca mais vai dar problema, né. E eu já vi casos, né, de A1 até que tem esse câmbio que durou 100.000 quilômetros, tem casos que duraram 120, 130 mil quilômetros sem dar nenhum problema, e casos pelo contrário que duraram muito pouco e apresentaram um problema muito rápido, né. Uma das coisas que, ao meu ver, não compensa também desse câmbio é que se hoje a gente for pesquisar, né, o jogo de embreagens para fazer a troca de embreagens quando elas acabam, né, quando elas chegam no final da sua vida útil, que elas se desgastam, as do DSG 7 marchas, né, do câmbio de 7 marchas do DSG, sai muito mais caro do que o do DSG 6. O do DSG 6, apesar de ambas serem embreagens, né, de câmbios manuais, porque nada mais do que é um câmbio manual automatizado, né? Não tem nada a ver com um câmbio CVT ou com um outro tipo de câmbio, né? Um Tiptranco, quer dizer, um Tiptronic. Então é totalmente diferente, né? E aí nessa questão, se vocês forem pesquisar hoje na internet mesmo, procura aí embreagens DSG 7 marchas no Mercado Livre, vocês vão ver que até a construção é totalmente diferente. Do DSG 6, vocês só trocam os discos, né? Então são um jogo de discos, né, que você vai fazer a troca, que são os discos de embreagem. Já no DSG 7, você é obrigado a comprar o conjunto completo. Então vem os discos já com uma carcaça junto, né, desses discos, e todos eles ficam juntos, né? Então você não tem como trocar só os discos, você tem que comprar os discos já com a carcaça completa com tudo. Então sai muito mais caro e acaba não valendo a pena pelo custo, né? Pelo quanto você vai gastar para trocar também. Então, além de ser um câmbio problemático de 7 marchas, ainda assim sai caro até para trocar as embreagens, porque elas custam mais caro, né? Até posso dizer que eu acho que o DSG de 6 marchas, ele é muito mais evoluído do que os 7 marchas desse modelo a seco, né? Porque a gente tem DSG de 7 marchas, né? O S-Tronic de 7 marchas banhado a óleo, que seria das Audis RS, que são câmbios que aguentam muito torque, que não dão problema, que as embreagens são iguais às do DSG 6, que são só os discos, você não precisa comprar o kit completo, né? E funcionam muito bem. Se é usado na linha RS, que tem muito mais potência, muito mais torque, aguenta. Então, se fosse para colocar um 7 marchas, que colocasse o da linha RS. A gente entende que não foi colocado porque, obviamente, o custo é muito mais alto, né?
E aí acho que eles tentaram fazer algo para baratear, para tentar fazer um câmbio de 7 marchas mais barato, mas no final das contas só deu problema. A única pena é que muita gente acabou às vezes saindo da marca, infelizmente, por ter problema com o câmbio, porque eu entendo que pessoas que compraram um câmbio zero, o carro zero, tiveram problema dentro de garantia, ainda talvez algumas pessoas tivessem conseguido trocar, arrumar, né, fazer o reparo dentro de garantia. Já vi casos de pessoas que tiveram problema num carro zero e tentou levar em garantia e mesmo assim recusaram a troca, e já vi casos também, né, de pessoas que compraram o carro zero, ficaram muitos anos, o câmbio veio a dar problema e aí a pessoa acabou desistindo de comprar outro Audi por ficar, querendo ou não, a pessoa ela fica traumatizada, né? Poxa, gastar um absurdo. E eu já vi muitos e muitos casos de clientes meus até, né, que compraram Audi A3 1.4 e 1.8 usado, e Golf também do 1.4 usado, e que compraram um carro, né? Normalmente quando você compra um carro usado, ele já é mais barato do que 0 km, né? Então ele já sofreu sua depreciação de preço no mercado, e essas pessoas tiveram que gastar um absurdo para arrumar o câmbio, né? Além de ficar sem carro, o alto custo disso, né? Dessa peça, né? Desse reparo. Então acaba que às vezes a pessoa acaba ficando com medo do carro, ficando com medo da marca, e a pessoa acaba nem comprando mais carros da marca, que foi o que eu já ouvi de algumas pessoas que tiveram o problema, tiveram o carro e falaram: não vou comprar mais Audi por conta disso, porque eu tive que gastar um absurdo, ficar sem carro. E outros carros que a pessoa às vezes teve de marcas mais baratas, outros carros de outras marcas que às vezes nem tem a mesma tecnologia de motor e muitas outras coisas que o Audi é superior, mas não deu problema. E o que a pessoa menos quer é ter problema, né? E eu concordo plenamente. Tanto que quando alguém vem me perguntar qual carro eu compro, qual A3 eu falo, compro o 2.0, porque o 2.0 sempre é DSG6, né? Ou S-Tronic de 6 marchas, né? Banhado a óleo, que não dá problema. Você pode moer, pode fazer tudo o que você quiser, que o câmbio não vai dar problema, e ele aguenta desaforo, né? Ele aguenta fazer um estágio 2, um estágio 3, um estágio 4, ele aguenta muito. E já o 7 marchas já praticamente não aguenta quase nada, nem original, quanto mais, né, mexendo no carro é pior ainda. Então, para quem está assistindo, né, que grande parte do público que assiste o canal é o público que tem Audi ou que tem Volkswagen, né, que o canal ele é muito voltado para Audi e Volkswagen. Quem está assistindo já teve problema no seu DSG de 6 ou de 7 marchas, comenta aqui embaixo. Tenho certeza que muita gente não teve problema no 6, mas no 7 eu tenho certeza que talvez vai aparecer algum ou outro comentário aí de vocês, de quem já teve problema. E se já teve, comenta pra gente qual foi o valor que você gastou para arrumar o problema, né, para consertar esse problema, e se voltaria a comprar o carro da marca em questão de quanto você teve que gastar para arrumar esse problema que veio, que a gente sabe que, querendo ou não, dá para dizer praticamente que isso é algo que é um problema de projeto, é um problema que já veio, digamos, meio que de fábrica, assim como todo mundo já sabe que na linha Audi Volks, por muitos e muitos anos e até hoje, tem muitos modelos que tem problema de bomba d'água, assim como até mesmo esse carro que eu estou, que é o meu A3, ele, querendo ou não, veio com problema de bomba d'água, né? Uma peça que eles deveriam ter melhorado no seu projeto, e todo mundo no Clube do A3 me falou: vai dar problema de bomba d'água, só esperar que o tempo vai te mostrar. Dito e feito, tava viajando, deu problema na bomba d'água, tive que chamar guincho, tive que levar pra oficina, bomba d'água cara pra caramba. E não fui só eu, teve muitos outros amigos meus que também tem Audi e Volks que tiveram problema da bomba d'água. Então acho que essas são algumas coisas das quais, né, a marca podia melhorar, né, para o cliente, e também melhorar a experiência do cliente, né? Querendo ou não, eles já fizeram e já deram um grande passo em tirar o DSG7 de mercado, que eu achei muito interessante, achei muito legal isso, né? Voltaram pro Tip Tranco, quer dizer, pro Tip Tronic, mas melhor ter um câmbio mais lento, mas que não te dá problema e não te dá um custo super absurdo para arrumar e que funciona, do que
você tem um problema, você tem um câmbio que é bom, que é rápido, que a troca de marcha é rápida, mas que te dá muito problema. Infelizmente a bomba d'água não tem como eles tirarem do carro, né? Mas eles precisam investir em projeto aí para conseguir fazer uma bomba d'água de qualidade que não vai dar problema, porque ninguém quer gastar dinheiro à toa com peça que já sabe que vai dar problema, que já vem direto da marca, praticamente direto da fábrica com problema já, ou já com uma data pré-definida, né? Que já vai dar problema, né? É algo que já é esperado. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Se você gostou do conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no canal, isso ajuda muito a gente. E a gente sempre vai fazer muito conteúdo aqui, linha Audi, linha Volks, de VCDS também, tá? Pra galera que quer saber sobre VCDS, quer saber sobre coding, como fazer codificações dos carros, linha Volks e Audi. A gente tem os cursos, os primeiros links da descrição. E é claro, deixa seu comentário aqui se você já teve problema ou não no seu câmbio e quanto foi a bagatela que você gastou para arrumar, beleza, galera? Isso aí, abração a todos, obrigado por você estar aqui, tchau, tchau.